Hoje vamos falar sobre Números, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Hoje estamos iniciando um novo livro que também tem como autoria Moisés. Esse então é o quarto livro dele. Encerraremos em Deuteronômio. Nós já estudamos Gênesis, a história dos começos. Nós estudamos Êxodo, o livro da partida do povo de Deus do Egito. Estudamos Levítico, que vai contar bastante sobre a leis sacerdotais, de pureza, impureza. E agora nós vamos falar sobre números. Basicamente, a gente vai ver, principalmente nesse início aqui, alguns censos sendo realizados, algumas organizações. Números capítulo 1. O texto começa nos mostrando que Deus ele vai chamar Moisés para fazer um censo. Vamos ler o versículo 1, porque aqui a gente vai se localizar temporalmente onde eles estão. Diz assim: no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do mês segundo, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. E a esses você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo vocês terão a ajuda de um homem para que seja chefe da casa de seus pais. Então aqui os critérios que vão definir esse censo é que deveria ser um homem, os homens seriam contados. Eles deveriam ter acima de 20 anos e aptos para a guerra. Porque, vamos lá, Deus está aqui preparando o povo para entrar na Terra Prometida. O próximo passo aqui é a Terra Prometida. Então, eles vão precisar guerrear para justamente conquistar essa terra. Óbvio, é o poder de Deus, mas também tem a força humana nessa história. E também a gente viu que se passaram 2 anos, desde que Deus tirou eles do Egito. Então, esses primeiros capítulos aqui, eles são interessantes, mas eles vão contar com muitos nomes, muitos números. Eu tenho eles aqui anotados, mas não pretendo falar todos os números, porque já estão escritos no texto. Mas só para a gente entender como é que está organizado, o que está sendo feito aqui. Bom, primeira coisa, Deus manda fazer o censo dos jovens, e os homens acima de 20 anos. Seria como um alistamento, Como os homens eles são contados, então eles sabem quantos homens estão aptos à guerra. Então eles estão sendo contados aqui. Ele vai dizer que alguns serão nomeados para ajudar nessa contagem, um príncipe de cada tribo. Essa contagem foi realizada no Monte Sinai. Essas são as informações que o texto vai nos dar. Isso vai estar do versículo 1 até o versículo 19. Do versículo 20 até o versículo 46, a gente vai ver dividido por tribo, as 12 tribos: Ruben, Simeão, Gade, Judá, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Aser, Naftali. Elas vão ser contadas. O texto é bem parecido, mas no final ele vai ter uma quantidade de homens acima de 20, aptos para a guerra, contados um a um, cabeça por cabeça. E o número total, que vai estar do versículo 44 a 46, como eu disse, eu não vou ficar lendo os detalhes, porque esse texto aqui é um pouco repetitivo, Quem vai fazer a leitura vai perceber essas informações. E o valor total nesse censo é de 603.550. Do versículo 47 ao 54, vai nos informar que os levitas eles não foram contados nesse censo. Eles serão contados mais na frente, mas não nesse censo aqui. Porque, como eu disse, esse é um censo para descobrir quantos homens acima de 20 anos e aptos para a guerra estavam disponíveis naquele momento ali. Então tinha um pouco mais de 600 mil homens. E foi justamente mais ou menos o número que a gente teve quando eles saíram de lá do Egito. A gente viu que também saiu cerca de 600 mil homens. Depois, do versículo 50 ao 51, vai dizer que os levitas eles vão cuidar do tabernáculo. Eles vão cuidar dos utensílios, eles vão armar e desarmar todos os itens. A gente viu em Levítico como era feito todos os itens.
uma tenda enorme com placas revestidas de ouro, com utensílios dentro, né, com muitas cordas, muitos panos, muitos véus, muitas cortinas. Isso precisava ser de forma organizada, né, que ele fosse desmontado e montado. A gente vai falar sobre os levitas mais na frente, tá? Nos próximos capítulos, não agora. Mas aqui ele só dá uma pincelada. E vai dizer então, do versículo 52 a 54, que os filhos de Israel eles vão acampar, cada um no seu arraial, e cada um segundo o seu estandarte. E os levitas acamparão ao redor do tabernáculo, pois eles devem cuidar das coisas santas, do tabernáculo, do santuário. E a gente vai ver essa organização no capítulo 2. Números capítulo 2. Nós vimos lá no capítulo 1, que os filhos de Israel eles iriam acampar. Vamos entender isso. Imagina que a gente já desenhou, mais ou menos, como era esse tabernáculo. Era uma tenda com vários panos, a parte exterior era com pelos e panos, e a parte interior com ouro. Eu estando dentro do tabernáculo, se eu saísse dele, eu veria uma pia de bronze, depois eu veria o altar do holocausto, e a minha volta, teria um espaço ali, o pátio ali dele, e em volta teriam suas cortinas, que iriam cobrir a parte interna da parte externa. Na parte externa desse pátio, como se fosse uma espécie de muro, não era muro porque não era concreto, era tecido, mas ele era fechado. Em volta, nos quatro lados, estariam então grupos de levitas e algumas tribos. E justamente esse capítulo aqui vai mostrar como essas tribos elas estariam então organizadas em volta do tabernáculo. Aqui novamente vai trazer informação numérica do censo deles. E eu vou passar alguns pontos aqui, só para a gente poder entender. Do versículo 3 até o versículo 9, a gente vai ver que a leste do tabernáculo estaria a tribo de Judá, Issacar e Zebulon, com um total de 186.400 homens nesse censo que já foi feito. Eles seriam o primeiro grupo a marchar, entendam. Quando fosse desmontar tudo, a gente está falando de 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Então, isso precisava ser de uma forma organizada. Então, o primeiro pelotão, quando fosse desarmada a tenda, o tabernáculo era uma tenda, Se for parar para pensar, uma tenda, ela é móvel, ela não é fixa, e toda vez que Deus mandava eles sair de um lugar para outro, eles tinham que ir. E quando isso acontecia, eles iam precisar ter uma certa organização para fazer isso. Então, o primeiro pelotão seria da tribo de Judá, Issacar e Zebulon. O segundo grupo a marchar, que eles estariam no sul do tabernáculo, é a tribo de Ruben, Simeão e Gade. Com um total de 151.450 homens, segundo esse censo que eles fizeram. O terceiro grupo a marchar, que se localizava a oeste do tabernáculo, é a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim, com 108.100 homens. O quarto grupo a marchar, que se encontra no norte, seria a tribo de Dan, Azer e Naphtali, com 157.600 homens. E nisso a gente vê uma organização bem interessante, porque, como eu disse, o tabernáculo ele era algo móvel, algo que ele era desmontável, foi feito justamente para que ele fosse carregado de um lugar para o outro, e nos próximos capítulos vai mostrar como deveria ser feito essa desmontagem e essa montagem, mas aqui a gente vê como é que Deus está organizando as tribos para não ficar uma bagunça. Cada tribo tinha sua área ali, o norte, o leste, o oeste, cada um tinha sua área específica em volta do tabernáculo, de forma que o tabernáculo, ou seja, a presença de Deus, estaria no meio do povo o tempo todo. Foi justamente isso que Deus falou que faria. Números capítulo 3. Aqui a gente vai ver falando um pouco sobre os levitas. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. São estas gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, e Eliezer e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando ofereciam fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar
oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. Está recordando de um evento que aconteceu em Levítico, né? Que a gente narrou lá em Levítico, que eles ofereceram fogo estranho. Então, no lugar deles ficou esses outros dois filhos aqui. Esse capítulo começa recordando este fato. Então, o texto continua dizendo que a tribo de Levi, lembrando que Arão, ele é da tribo, ele não é a tribo, ele não é o primeiro, mas ele foi consagrado como sumo sacerdote. Então, toda a tribo de Levi, né, a gente viu que a tribo de Levi ela era responsável por todas as atividades, tanto durante os cultos, né, os momentos das celebrações, nos sacrifícios e ofertas, como também agora a gente vai começar a ver esse ofício, né, um pouco mais pesado deles, que era de desmontar, ou melhor, de carregar todos os utensílios. Então, a tribo de Levi ela iria passar a servir Arão em todos os seus ofícios sacerdotais, né? Ou seja, todos os eventos que tem no tabernáculo, todas as necessidades. Os levitas são tomados no lugar de todo primogênito. A gente viu lá atrás, quando o povo foi tirado do Egito, que Deus justamente pediu o primogênito, né? Todo primogênito seria do Senhor, dos homens e dos animais. A gente vai falar sobre o que os levitas representam nessa história aqui. Por quê? No versículo 1 ao versículo 13, vai dizer que os levitas eles serão tomados no lugar de todo primogênito. A gente vai dar uma pausa nesse assunto e vai voltar nele daqui a pouco, né? Eles vão ser postos no lugar dos primogênitos. Aí vamos lá. Aí agora, Deus vai mandar fazer um censo dos levitas. E os filhos de Levi são 3. Gerson, Coate e Merari. Daqui vão vir os gersonitas, os coatitas e os meraritas. E o texto vai nos mostrar que foi feito então um censo. Só que esse foi diferente do outro. De pelo menos um mês para cima. Quantos gersonitas tinham? E foram encontrados 7.500. E eles ficariam do lado oeste do tabernáculo. Lembrando que os arraiais, né, daqueles 4 grupos de 3 tribos, ficariam em volta e mais próximo ficaria então os descendentes de Levi, os levitas. A oeste então ficaria os gersonitas. Eu não vou ler todas as atividades de todos os levitas, mas eu vou ler pelo menos desse, só para a gente poder ter uma ideia, com mais ou menos. Sei que vocês devem ter feito a leitura de vocês, mas só para a gente ter uma leitura direcionada. Versículo 25 e 26. Os filhos de Gerson terão o seu encargo na tenda do encontro, o tabernáculo, a tenda e sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, e suas cordas e todos os serviços a eles devidos. Então, ele vai mostrar quais são os itens que eles são responsáveis. Isso vai mostrar, né, nesse texto agora, que a gente está nesse capítulo, o que cada um vai ser responsável. Então, como eu disse, não vou ler de todos, mas a princípio é dessa forma aí que o texto vai nos apresentar. Quais são os itens, quais são os utensílios ou elementos que aquele grupo ali ele é responsável. O outro filho dele é o Coate, que vai gerar os coatitas. E só para voltar aqui nos gersonitas, ele teve 2 filhos, e daqui também vai gerar mais 2 grupos. Tá? Isso eu estou falando porque às vezes pode aparecer um nome, por exemplo, fulano por exemplo, coatita. A gente vai chegar em momentos que a gente vai ler textos como esse. E a gente vai perceber que o coatita é, na verdade, um levita. Ou seja, ele é um Levi, é da tribo de Levi, que teve um filho chamado Coate. Então, é da tribo dos coatitas por conta disso. Mas ele continua sendo levita. Então, aqui, o segundo filho é o Coate, né, que vai gerar os coatitas. Ele tem 4 filhos. Eles têm um total de 8.600, né, nesse censo que está sendo feito aqui. Eles vão ficar ao sul do tabernáculo. Depois os meraritas. Esse Merari ele vai ter 2 filhos. O total de 6.200 homens, né, acima de um mês. E eles vão estar ao norte do tabernáculo. A gente vai perceber que a princípio está faltando um lado, são só 3, né? Mas aí o texto vai nos mostrar, no versículo 38 e 39, que Moisés, Arão e seus filhos ficariam a leste. Então aqui essa é a organização dos levitas, né, dos oficiais, como o texto nos mostra, dizendo então que teria um total de 22.000 levitas acima de um mês, dependente se eles já podiam ou não exercer a função. Aí eu falei sobre o primogênito agora há pouco, né? Então agora o texto vai retornar à ideia do primogênito. Por que ele fez esse censo aqui? Para ver quantos
levitas existiam para justamente existir o resgate dos primogênitos, do versículo 40 ao 51, que é basicamente o seguinte. Como eu disse, os levitas, eles são separados para Deus. Eles vão ser postos no lugar dos primogênitos, porque todos os primogênitos deveriam ser oferecidos a Deus. Todos os primogênitos. Mas Deus ele vai fazer uma troca na qual esses primogênitos, que deveriam ser de todas as tribos, na verdade eles não vão ser oferecidos, e no lugar deles vão ser todos os levitas, vão ser esses no lugar dos primogênitos. E para isso, foi feita uma contagem dos primogênitos, da 102.273. Então esse número excedente, né, do 22 para 102.000, 22.000 para 102.000, foi pago um resgate para cada um, dando um total de 16,5 quilos de prata, segundo o peso padrão do santuário. E dessa forma, então, os levitas foram postos no lugar de todos os primogênitos, servindo então integralmente, todos os levitas a partir daqui, né, principalmente, serviriam então no tabernáculo. Números, capítulo 4. Aqui vai mostrar alguns deveres de alguns levitas, dos levitas. Foi feito um novo censo, né? Muitos censos, muitas contagens, mas cada uma tem o seu critério, né? A primeira contagem que foi feita foi justamente para saber quantos homens aptos para a guerra. Agora, a segunda contagem que a gente apresentou aqui, no capítulo 3, foi para saber quantos primogênitos tinham em relação aos levitas, para que fosse feito um ajuste de conta. E agora, para a gente saber, né, para levantar, né, quantos estavam aptos a servir no templo. Então, esse censo agora é na faixa dos 30 aos 50. Na realidade, então, que um levita poderia servir no templo. Do versículo 5 ao versículo 15, a gente vai ver uma listagem, né, uma série de procedimentos para como desmontar o tabernáculo, e vai falar sobre o dever dos coatitas nesse momento aqui. Vai também dizer, entre o 17 e o 20, que os coatitas eles não podem tocar nas coisas santas porque eles morreriam. Porque seria feita essa desmontagem, né? Arão e seus filhos fariam essa desmontagem, e os coatitas eles teriam uma parte para carregar, né? Depois vai falar sobre os gersonitas, que também eles vão ter uma parte para eles carregarem, e os meraritas também vão ter as suas tarefas, né? Então esse texto aqui ele vai organizar categoricamente como cada um, né, qual a tarefa de cada um nessa desmontagem aqui do tabernáculo. E após, né, mostrar essas tarefas, né, esses deveres que eles tinham, vai ser feito, então vai apresentar no texto aqui o censo que já aqui foi feito, né, vai dizer que de coatitas tem 2.750, gersonitas 2.630, meraritas 3.200, um total de 8.580 levitas aptos para o serviço no tabernáculo, né, tanto de desmontagem, montagem e as atividades que tinham para ser feitas ali. Com isso a gente encerra, né, a nossa leitura de hoje. Números, a gente vai ver bastante dessas informações assim, né? Os próximos dias vão ter um pouco mais de lei, algumas outras coisas, mas esse nosso primeiro encontro no livro de Números essa organização, se preparam para a entrada na Terra Prometida, né? Então está sendo feito algumas organizações, já está no próprio deserto, para não ficar aquela bagunça, né? Como eles iriam se locomover de uma forma organizada. Interessante, né? Ver que apesar de ser um povo, como eu gosto de falar, né? Eles eram escravos que não tinham uma organização e passaram a ter uma organização porque Deus estava orientando eles, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, né? De que se a gente quer ter as coisas em ordem, é somente Deus. A gente viu muito sobre confiar em Deus, né? Em Levítico. Acho que isso ficou bem claro, quanto a gente precisa confiar, quanto a gente precisa obedecer. Principalmente no último dia, em qual a gente falou muito sobre desobediência e obediência, né? E as suas consequências. Então aqui a gente vê o povo se organizando de acordo com a ordem de Deus, de acordo com a orientação de Deus. E vamos nessa jornada. Esse é o primeiro dia, livro de Números. Assim como até aqui, né, esses 3 primeiros livros foram uma bênção, eu creio que esse aqui a gente vai conseguir extrair muitas lições importantes para nossas vidas, muitas orientações para a nossa jornada, né? Esse período que estamos nesse deserto, né, com esse tabernáculo no nosso meio, né, aguardando
entrar na nossa terra prometida, que é a Canaã celestial, no qual toda dor, todo pranto vai encerrar, mas enquanto estamos aqui, precisamos seguir as orientações de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus organize todas as áreas da sua vida, que Ele venha te orientar da melhor forma de como você precisa tomar suas decisões, de como você precisa gerir as suas coisas, porque a sabedoria de Deus é muito superior à nossa, não tem comparação, né? E Deus está organizando um povo no meio do deserto, para que eles tenham ordem, para que eles marchem de forma organizada, cada um sabendo o que lhe cabe fazer, né? Os coatitas têm suas tarefas, os gersonitas têm suas tarefas, os meraritas têm suas tarefas, Arão e seus filhos têm suas tarefas, Moisés, cada um sabe onde fica, né? Cada um fica no norte, outro no leste, no oeste, sem bagunça. Cada tribo sabe a hora de andar. Primeiro uma, depois que eu saio, depois eu saio, depois que outra sair, aí eu saio. A gente vai indo em ordem. Então, Deus venha nos orientar para a gente viver uma vida organizada. Porque se a gente conseguir organizar todas as áreas da nossa vida, a gente vai ter paz. Essa é uma definição que eu já ouvi, que eu acho bem interessante, que paz é justamente quando